Jorge. Presidente, obrigado pela possibilidade do acordo. O deputado Glayton, muito agradecido pela tolerância e generosidade em função das nossas agendas. Eu ocupo a tribuna para me dirigir aos nobres pares, me dirigir ao povo de Minas através da nossa TV Assembleia e colocar, a partir do nosso humilde trabalho, da nossa perspectiva de vivência na vida pública como servidor público, são 30 anos de serviços, do meu envolvimento com as causas políticas através do estabelecimento da política, e externar aqui, insisto, um contributo muito pequeno, com muita humildade, mas externar aqui o nosso posicionamento para aquilo que infelizmente não está na nossa órbita de decisão nesse momento, que são os descaminhos da reforma política tão propalada, tão ansiada pela nossa população brasileira e que, infelizmente, vai tomando contornos desastrosos que nos envergonham a todos e que, principalmente, deputado Glayton, traem mais uma vez o senso comum, a opinião pública e a expectativa da nação brasileira. E nesse caldo de descaminhos, está sobrando para todo mundo, vai atingir a todos. Não tem sobreviventes na frustração que vai sobrar da população brasileira. O Congresso Nacional, que dirá o nosso Congresso, pós-88, o papel que teve de resistência em tantas nas lutas democráticas, mas será sim o nosso Congresso a primeira vítima, talvez de uma forma irrecuperável, pela traição à expectativa da nação brasileira. A pluralidade de opiniões deve ser respeitada, mas existem muitas incoerências com posições históricas em relação, eu não vou entrar em debates sofisticados, mas naquilo que está hoje na alça de mira da população brasileira, que era mitigar essa cultura de corrupção que existe no país através do aperfeiçoamento da máquina partidária, da máquina política, da máquina eleitoral. Comecemos pelo Distritão. Eu acho impressionante a dubiedade dos partidos políticos. Alguns liberaram só bancadas para votar um assunto em que significa, ou significou, esse está vencido, felizmente, a extinção dos partidos. Como pode haver política representativa sem partidos fortalecidos? Todos se queixam, deputado Rogério Correia, da fragilidade da vida partidária brasileira, das incoerências, da fidelidade, mas muitas bancadas autorizaram o voto livre de consciência para um assunto tão crítico para a nação brasileira. Distritão significaria uma lista de CPFs. Nenhuma coerência, porque lutar pelo meu partido, eu não dependo de chapa, não dependo de composições, não tenho compromisso com nada, a não ser com a minha eleição, meu CPF. Essa foi derrubada. Mas não avançamos, derrubamos o Distritão para ficar no mesmo lugar de um sistema que também tem problemas, a despeito de todas as evidências da maturação dos sistemas políticos democráticos da Europa, de vários continentes, que mostram o acerto ou de um sistema misto, das representações locais e distritais, ou de lista fechada, o que fosse, mantivemos as mesmas mazelas de antes. A questão do financiamento. A questão do financiamento ela é muito mais grave. Depois de tantos sabores, de tanto constrangimento, ainda ontem fomos assolados com mais escândalos, agora afetando essa grande paixão nacional que é o futebol, Petrolão, graçando o recurso saindo em acordos políticos, e pasmem, os acordos políticos, infelizmente, escusos para desviar recursos da nação, têm na vida partidária o seu álibi. É lógico que a corrupção faz parte de desvios de caráter, da natureza humana, mas essa corrupção sistêmica que assistimos tem como álibi a questão partidária. E o nosso Congresso, em desacordo com as evidências e o senso comum, diz que não.
É absolutamente correto continuar recebendo recursos de empresas. Empresas, meus amigos, telespectadores, toda a nação brasileira sabe, empresa não doa, empresa investe. E todos nós somos coadjuvantes de um sistema que reconhecemos defeituosos e tivemos a oportunidade de corrigi-lo. Nós menos, né? Deputado João Leite, as assembleias têm tão poucas prerrogativas para legislar sobre esse assunto, mas a nação teve uma chance e não o fez. Tivemos na posição, eu falo com muito orgulho, com muita felicidade, na posição do meu pequeno partido, um partido correto, decente, coerente, visões corretas. Votamos contra o Distritão, PPS foi lá e defendeu o financiamento exclusivamente, se privado, da pessoa física, com limites revistos. A minha opinião do meu partido, que 10% da receita bruta ainda é muita coisa para se participar das campanhas políticas, fomos derrotados. E o financiamento privado de empresa voltou de uma forma pior, usando os partidos como biombo para não criar vínculo entre o doador e o político. Eu acho isso, para aqueles que, como eu, têm na vida pública uma profissão de fé, quase que um vaticínio em função da minha vida de servidor público, é um absurdo, é um desencanto pessoal. Diria que o meu humor dessa noite, dessa manhã e dos próximos dias será muito afetado, e a minha expectativa com a vida política. Acho até que nós devemos, por dever de coerência, de responsabilidade com as pessoas, com os eleitores, sobrepor os descaminhos da reforma política. Eu estou assumindo publicamente que me portarei na minha condução da próxima eleição, se assim o meu destino indicar, uma reeleição, uma eleição majoritária na minha cidade, que não aceitarei recursos de empresa. Já que eles não aprovam, vamos nos portar. Faço um convite a todos que concordam com a nossa posição, que na sua vida pessoal e política e partidária, assumam um compromisso da reforma que foram frustrados, já que nós não estamos impedidos, deputado Rogério Correia, de nos postarmos dessa forma. Vou manifestar aqui para as mulheres que estão no plenário, as deputadas, a minha defesa, concordância, que os saltos civilizatórios muitas vezes se dão com o sobrestamento de induções legislativas, de guerras, de lutas políticas, mas no caso da representação das mulheres, tão fundamental, nós defendemos, o PPS defende, e lá e aqui vamos defender qualquer PEC que coloque uma cota para o crescimento da presença das mulheres entre os parlamentares, com uma condição fundamental para a pluralidade, para as perspectivas de gênero, ter um tratamento correto, não discriminatório, não de favorecimento, mas de uma presença de um viés, de um conteúdo, de personalidade, de posições perante a vida que contribuem demais para a política, e nós temos visto isso no país, mas precisamos avançar mais. Queria dizer que o PPS está trabalhando propostas para que tenhamos regramentos, sugestões, para que as eleições deixem de ser esse campeonato desregrado, absurdo de gastos. E precisa de coisa singela para isso, deputado Arnolzinho. Vamos acabar com essas mídias todas. Vamos acabar com as campanhas de Hollywood, em que os marqueteiros é que elegem as pessoas. Vai disputar a campanha majoritária? Um cenário do próprio, da própria justiça eleitoral, e o candidato vai lá e fala. Não precisa de truques de marketing, não precisa de campanhas bonitas, gente com dentição perfeita, bonita, cantando músicas maravilhosas. Precisamos de conteúdo para convencer as pessoas. Tem que valer cérebro, encéfalo e garganta para falar, ou para escrever, ou para sinalizar, para se comunicar. Vamos gerar igualdade e competição. Vamos acabar com esse tanto de outdoor, com carro de som, com essa papagaiada, com as famosas equipes de panfletagem. Isso tem que ser coibido. Porque se mudar o modelo, se mudar o financiamento, vai continuar a pressão pelo gasto. Nós somos vítimas das campanhas absurdas e milionárias que trazem para o cenário da disputa ideológica a competição econômica. Essa é a nossa chance de modificação desse status. Falo com muita angústia, me dirijo aos mineiros e mineiras com muita frustração,
pelo que estamos vivendo. E o que estamos envergonhando a população pela... Quando eu falo nós, eu me incluo, porque eu sou classe política, eu não estou lá no Congresso, mas eu sou classe política. E me envergonha esse status da oportunidade perdida. Não existe saída. A política tem problemas demais, mas a política só se conserta pela política. E se ela só se conserta pela política, não tem alternativa. É a classe política, serão os políticos os protagonistas da mudança. Espero que nós tenhamos ainda tempo de corrigir esse descaminho horroroso que estamos assistindo na oportunidade da reforma política. Torcer para que a medida do fim da reeleição não seja revertida, como foi a do financiamento privado, e principalmente torcer ainda pela coincidência dos mandatos. Muito obrigado, senhor presidente.